E aí, o que acontece? Vários eventos que estão acontecendo aí, se a gente fosse enumerar aqui, né? Hoje o estudo vai ser sobre o batismo bíblico, né? Mas, apesar da gente falar sobre batismo, se você parar para pensar, é um preparo para a volta de Jesus. Está tudo a ver com a volta de Jesus, preparo da noiva, né? Da esposa, enfim. Aí você vê agora, estava tendo lá a guerra lá da Rússia, né? Da Ucrânia, contra a Ucrânia, enfim, já morreu muita gente lá e tudo mais, né? Ali tem uma profecia ali por trás disso, que é Gog e Magog, né? Já trouxe estudo sobre isso, a igreja já trouxe estudo sobre isso. Agora, de onde a gente menos esperava, que está tendo agora, né? É da Índia com o Paquistão, o caso da Caxemira lá, né? Que dizem, né? É um pedacinho de terra lá, porque antes, né, era dominado tudo pela Inglaterra, né? Pelo Reino Unido, né? E aí na década de 40 houve uma divisão às pressas, né, do Reino Unido. Ele não respeitou, porque o Paquistão ali, a religião deles é o muçulmano, né, o Islã, né? A dos hindus ali, são várias coisas que eles adoram ali. E aí tem esse conflito. E para piorar, o que acontece? Os dois países, a Índia é bem maior o território, né? O Paquistão é menor um pouco, por causa da Caxemira, mas para piorar, os dois têm arma nuclear. Os dois países têm armas nucleares, né? E aí é uma guerra também religiosa, né? Guerra territorial. E parece que agora a Índia, né? Ela bloqueou o envio da água, do recurso do rio Hindu. 80% do abastecimento do Paquistão vem desse rio Hindu. Então imagina a tragédia. Então a Índia ela pode ameaçar abrir a barragem, inundar tudo no Paquistão ou cortar tudo. E ali eles dependem, né, da lavoura, enfim. Então o negócio está estranho. Mas guerras e rumores de guerra, né, amados irmãos? Então, assim, quando tem guerra já é perigoso. Imagina ainda quando envolve arma nuclear, né? Enfim, mas tudo isso é profético. E aí teve outro aí, o Alan Hachem, alguma coisa assim, que está ganhando um monte de seguidores aí, dizendo que ele vem da parte da mãe, ele é cristão e judeu, parte do pai ali é muçulmano, né? Tá ganhando muitos seguidores, enfim, mais um falso Messias está aparecendo aí, mas ele falou que tem 2 chifres, um no Oriente, no Ocidente. Olha só, mano, vai lá para Apocalipse, vê lá que a besta que sobe ela tem 2 chifres, né? E a gente sabe que não é chifre literal, é reino ou reinado, né? Então pode ser presidente, líder, a gente não sabe disso. E agora houve ali o conclave, né? Os irmãos sabem ali, o Papa assumiu, o novo Papa, né? Que é o Leão XIV, se não me engano, né? Leão XIV. Aí você vê ali, é sucessor. Esse sucessor tinha que ser Francisco, né? Também, né? Não. Aí ele escolheu lá Leão, né? Que tem na tradição católica lá, por causa da ideologia. E qual é a ideologia de Leão XIII? Ele é o Leão XIV, né? Que escolheu agora. Qual é a ideologia do Leão XIII? É firmado no ecumenismo. Então os irmãos sabem o que é o ecumenismo, né? O ecumenismo é junção de todas as religiões. Então a gente vê que realmente ele é um preparo para o governo do anticristo, né? A gente sabe que a profecia diz que o falso profeta que vai aparecer vai ser um grande influenciador, um líder religioso. E aí esse aí ele vai focar em quê? A adoração à primeira besta, que é o anticristo, né? Então assim, hoje na atualidade o maior líder religioso hoje no mundo é quem? Né? É o Papa, né? Tem essa influência. Então você não vê o muçulmano lá. Os muçulmanos também são mais de 1 bilhão também de muçulmanos que existem. Mas você não vê eles convocando todas as religiões para os evangélicos, os católicos. Você não vê eles fazendo convocação para lá. O único que fez isso foi o Vaticano, convocando. Aí foi líderes evangélicos, né? Daqui do Brasil foi lá representar, reconhecendo ele a santidade, né? Na época acho que era do Bento ainda, se eu não me engano, reconhecendo a santidade. A palavra de Deus fala, amado irmão, que a ninguém devemos chamar de pai, né? No caso relacionado à salvação da eternidade, só temos um pai que é Deus. Papa significa pai. Vicário de Cristo. Sabe o que significa vicário? Ali é dito, né, que ele é sucessor de Pedro. Só que Pedro foi casado, né? Então era para liberar também o casamento. E aí vai ter a descendência. Então Pedro era casado. A questão de vicário de Cristo significa, ela bota vicário lá no Google para você ver, substituto. Ele está substituindo Cristo. Não é não, tá lá, vicário. Aí a pessoa, tá bom, então vê lá nos documentos lá da Igreja Católica, tem lá, documentação, tudo, tá? Entendeu?
próprio João Paulo II, ele foi chamado de vicário de Cristo. Enfim, amados irmãos, só para os irmãos ficar, né, alerta aí, né, com tudo que está acontecendo. Não é para se desesperar, mas se preparar. E a aula de hoje aqui é mais um preparo, né, para nós, né, esses últimos dias. Estudo bíblico, né, sobre batismo. O batismo bíblico. Por que batismo bíblico? Porque, amados irmãos, até com o batismo, o diabo, ele, com o passar do tempo, ele alterou o verdadeiro batismo. Então a gente vai ver a origem da palavra, como é que é o batismo bíblico, né? Então hoje você vai ver cada aberração aí, amados irmãos. Eu não sei como é que as pessoas elas são tão cegas para seguir isso, né? Então o batismo que hoje o homem batizou, a religião batizou, mas não é aceitável pelo Senhor. Então Deus só aceita o batismo que seja bíblico. Para isso Jesus deu o exemplo. Então, Mateus, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 3. Os irmãos abrirem aí. Mateus 3. Eu vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo, né? Tentar terminar um pouquinho mais cedo que os irmãos. Hoje é dia das mães, né? Então os irmãos estão se separando para almoçar junto, né? E tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Beijo no coração também de todas as mães, né? Glória a Deus. Deus abençoe, né? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de carneiro e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Só até aqui, irmão. Então, amado irmão, por aqui, se a gente fizer aqui, ó, a gente está lendo aqui o primeiro livro, né, do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Se a pessoa, olha, e está no começo de Mateus, amado irmão. Se uma pessoa fizer uma leitura, precisa dar um tempo aqui, só nessa parte que a gente lê, ela vai ver que já tem alguma coisa errada no que foi ensinado acerca do batismo. Qual seria uma delas? Por exemplo, João Batista, ele antes de batizar, primeiro ele anunciava a palavra. Era ou não era? E qual era a palavra? Ele falando aqui, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrepender porque é chegar no reino do céu. Então, amados irmãos, primeiro, antes de se batizar, não é curso para batismo. Não é nada disso. A pessoa ela tem que ter consciência que ela tem que se arrepender para poder ser batizada ali. Lembra lá de Provérbios 1:23? Convertei-vos pela minha repreensão. Primeira coisa que o Senhor fala, ele repreende acerca do pecado, ele lança uma repreensão para a pessoa se converter. Depois que ela se converte, o que acontece? Provérbio 23: derramarei do meu espírito e farei entender as minhas palavras. Então você vê, amados irmãos, que aqui aquelas pessoas que aceitavam se arrepender, o que acontecia? Primeiro se convertia, depois o segundo processo, aí ele falava sobre acerca de João, né, que era profetizado pelo profeta Isaías, e no versículo 6 ele fala: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Entendeu? Então ali a pessoa ela confessava os seus pecados e era batizada. O que acontecia nesse batismo, né? Olha que interessante, né? A gente vai ver mais para frente depois, né? Mas mais para frente a gente vai entender acerca quando Jesus ele é batizado. Ali é um mistério, uma revelação. Até então era João Batista pregando no deserto da Judéia, o batismo com água, certo? Ali, que tem uma simbologia, e o arrependimento e confissão de pecado. Então, amados irmãos, quando é Jesus se batizando, ali já acontece um mistério muito grande, que a gente vai entender acerca do batismo. Mas enfim, só isso aqui que a gente leu, tem alguma coisa errada hoje, não tem? Quer dizer, as pessoas se batizando por emoção,
certo? Existe. Acontece às vezes, tenta ter no batismo. E aí a pessoa, por emoção, ela vai lá e se batiza. Mas você vê que ela só vai lá e toma a decisão de se batizar. Mas não vê confissão de pecados, arrependimento de verdade. Não é ensino, não é pregado isso, muitas das vezes. Ah, não vem. E ali vai e se batiza. Então não tem a palavra, tem que haver a palavra antes. A pessoa tem que reconhecer que tem que ter o arrependimento. E aí sim, é ser batizado. Certo? Não precisa você fazer curso para isso. Na hora a pessoa pode confessar o pecado ali, pronto, não, eu quero. É lícito se você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, enfim, se você continuar aqui, no versículo 7, tinha um pessoal ali em volta, testemunhando o batismo, além daquelas pessoas que vinham da Judéia, das regiões adjacentes. No versículo 7 diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aqueles homens religiosos que estavam ali só para ficar ali fofocando, sabendo o que estava acontecendo, mas na verdade João Batista, pelo Espírito, já sabia que estava acontecendo no coração deles. Interessante que João Batista fala para eles assim: raça de víbora. Víbora é um tipo de quê, amado? Serpente. Quem é serpente na Bíblia? Satanás. Então quem é que estava cirandando ali, o João Batista batizando ali, pregando a palavra? Quem é que estava cirandando ali? Satanás, usando os fariseus. Lógico que no mundo espiritual o diabo estava ali mesmo, estava ali ao redor. Então você vê que eles estavam ali, amados irmãos. E aí João Batista fala: produzir, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. E ele estava falando isso, João Batista, para aqueles homens que eram referência de líderes religiosos, autoridade, líderes máximos ali, referência, pontífice, pode dizer assim, né? Mediadores. Ele fala assim: produzir fruto digno de arrependimento. Imagina, amado, ali. E aí, no versículo 9, João Batista fala: e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Só está aqui para a gente entender. Quando ele fala de pedra, ele está falando de pedras muitas vezes literais ali, né? Que Deus é capaz de fazer isso. Mas ele está falando também daquelas pessoas duras de coração, as pessoas que não têm conhecimento nenhum. Deus pode, dessas pessoas aqui, ó, se elas se arrepender, pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, pode ser transformado em filhos de Deus também ali. E aí, amados irmãos, ele fala, João Batista, já de um juízo, da consequência para a pessoa que não se arrepende. Ele fala que está posto já um machado à raiz das árvores. Quando ele fala de machado, ele fala de juízo ali. Por que ele fala? Ele começa a falar de árvore. Porque primeiro ele fala que é para produzir fruto digno de arrependimento. Então ele está comparando aqueles fariseus como uma árvore ali, para produzir fruto digno de arrependimento. Árvore, nós sabemos aqui, mas tem muitos irmãos que não sabem, né? Pessoas que estão acompanhando, que o Salmo primeiro ele fala, né? Bem-aventurado o varão, né? Que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não toma o conselho dos ímpios, enfim. Medita na sua lei de dia, de noite e tal. Aí ele vai falar lá: será uma árvore plantada. Então a Bíblia compara o homem como uma árvore. Jesus também fala: eu sou a videira verdadeira. Tá entendendo? Ele fala até: quem está em mim, né, pode-se para que dê mais fruto. Enfim, ele vai falando ali, João 15:3, se eu não me engano, né? Aquele que está em mim, que dá fruto, pode-se para que dê mais fruto. Então nós somos galhos enxertados na árvore, na videira que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pega um cego também, que Jesus, ele pega e passa ali, né, a saliva ali no olho dele, né, representando ali a palavra que sai da boca de Jesus, e passa ali no olho dele, libertando aquele homem da cegueira espiritual. Ele fala: o que tu vês? Aí ele fala assim: eu vejo homens como árvore, né? Então a primeira visão que ele teve, que foi aberta ali, foi a visão espiritual. Então na visão espiritual nós somos comparados com uma árvore. Tem a árvore boa, a árvore ruim. Lembra que Jesus fala acerca dos falsos profetas? Pelos seus frutos os conhecerei. Então não tem como uma árvore boa dar fruto ruim e uma árvore ruim dar fruto bom.
Tem como? Não. Então, pelos seus frutos conhecerei. Ele faz também essa comparação com uma fonte de uma água. Dá a mesma fonte ali de uma água doce a uma água salgada? Não tem como ali. Então ele fala também, da mesma maneira que você não pode servir a dois deuses. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir a Mamon. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Então, mais ou menos isso. Então, ele fala que já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Opa! Apareceu aqui a palavra fogo. O que significa fogo? Então, o machado é o juízo. Alguém tem que segurar o machado, certo? Você já viu o machado sozinho assim? Andando por aí? Então, alguém tem que segurar o machado. Quem é? Quem é que vai julgar? É o Senhor. Então, ele está com o machado que vai cortar a árvore, aquelas pessoas que não produzem bom fruto, e vai fazer o que com elas? Só cortar? Lançar no fogo. A Bíblia fala do fogo eterno. Qual é o fogo eterno? O inferno. 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, está em E maiúsculo, né? Já Espírito Santo já está escrito aqui, e com fogo. Aí tem uma interpretação que disseram assim: não, então existe o batismo com a água para arrependimento, que é feito, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, qual foi a interpretação ruim? Juntar o fogo com o Espírito. Então, significa o quê? Que, na verdade, esse fogo ele está se referindo ao batismo com o Espírito, mas não é, irmão. É só a gente continuar lendo. Com o Espírito e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como que nunca se apagará. Então, esse fogo, esse batismo com fogo que está escrito aqui, é juízo. Quer ver? Deixa eu ver se é isso aqui. Isso é 1 Tessalonicenses. Não. 2 Tessalonicenses. Abre aí, irmãos. Ele vos batizará. Ele quem? Jesus. Com o Espírito Santo. A gente é batizado com a água, depois com o batismo com o Espírito Santo, né? E com fogo. Esse fogo é o fogo do juízo. Aí as pessoas vão pegar isso aqui e vão jogar para Atos 2. E aí vai trazer aquela confusão da língua. Não, se você é batizado com o Espírito, você tem que falar em língua. E aí começou a entrar um monte de... Que na verdade a língua, irmão, é dom. Línguas estranhas. Lembra lá de Cornélio? Pedro fica surpreendido. Como é que pode esses também, sendo gentil, né, receber o dom do Espírito? Estava falando em língua estranha. Entendeu? Então a evidência do batismo com o Espírito Santo não é só língua, existe o dom, né? Mas não é só isso. Então trouxeram isso para dentro da igreja, tudo aí, que é muitas heresias, né? E aí a pessoa pode cair em blasfêmia, né, contra o Espírito Santo se não tiver cuidado. 2 Tessalonicenses, irmãos, abrir aí. 2 Tessalonicenses 1, 7, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Nesse dia aqui, ele vai vir com o machado, vai lançar o machado na raiz da árvore que não dá fruto e vai jogar onde? No fogo eterno. Ele vai vir com o juízo de fogo. Então, esse batismo com fogo é o juízo que ele fala ali. Existe o batismo com o Espírito e com fogo. Nesse caso do fogo é o juízo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, João Batista aqui, ele preparava o caminho, porque João Batista, ele era limitado. João Batista, o que ele fazia ali? Ele batizava com água, pregava a palavra para arrependimento ali. E o que acontece, amados irmãos? Ele não seria capaz de conceder o Espírito, o derramado do Espírito. Só Jesus poderia fazer isso. Então, a batismo com o Espírito Santo é quando você se enche do Espírito Santo de Deus. Então, essa promessa do Espírito Santo vai partir ali do Novo Testamento, né? Quando Jesus ele sobe aos céus e fala: aguardar na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então, eles ficam cheios do Espírito
Então você vê ali eles sendo cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Então várias línguas ali que eles falaram ali, não era só um tipo de língua ali angelical, eram línguas estrangeiras, em que cada um daqueles judeus que estavam morando em vários outros lugares tinha se espalhado, no Pentecostes eles voltavam para Jerusalém para celebrar a festa. E aí eles ficaram abismados, porque como é que pode esses galileus estar falando na minha língua, que nós fomos... E aí eles entendiam que a língua dos anjos ninguém entende, só que tiver interpretação. Sim ou não? Você vê uma pessoa falando em língua estranha, vai ter que ter o dom do discernimento para você entender. Aí quando ela profetiza assim, você consegue entender. Sim ou não? Por isso que Paulo fala, quando fala 2 ou 3, cale-se o terceiro para que haja interpretação. Se entrar um idoto no vosso meio, vai achar que vocês estão malucos. Se eles estivessem lá em Pentecostes falando em línguas só dos anjos, eles iam pensar que estava todo mundo louco. Mas eles falavam na língua que cada um entendia ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aí já é outro estudo, né? É outro estudo, é porque não tem como desvincular uma coisa com a outra. Então vamos lá. O batismo. O grego é batizen, se eu não me engano. Se eu estiver errado, né? Não bota no Google aí. Acho que é batizen, grego, né? E teve lá no hebraico. O que significa isso? Só a origem da palavra batismo. Imergir, mergulhar. Certo? Então vamos lá. Vamos já desconstruir aqui muitas ideias, né? Se o batismo, a palavra literal é imergir, mergulhar, teria outra maneira de ser batizado? Não, mas criaram. Batismo por aspersão, por exemplo. Ela molha ali a testa, faz o negócio. Ah, não, mas aqui não dá para... Meu irmão, batismo é mergulhar. Jesus mergulhou. João Batista, todo mundo mergulhou, irmão. Vê alguém lá que não mergulhou? Então, é melhor seguir a Bíblia. Senão, daqui a pouco as pessoas não existe batismo por aspersão. Criaram isso. Outra coisa, eram batizados confessando seus pecados. Outra heresia, vamos lá. Que criaram é que uma criança tem que ser batizada. Dá para confessar pecado? Uma criança? Não, mas ensinaram isso pra gente. Só que Jesus, ele fala que das tais é o reino do céu. Depois a gente vai ler lá, Mateus 19, se não me engano. Ele fala, deixa vir uns pequeninos que a mim não proibais, porque dos tais é o reino do céu. E quem não for como uma criança não pode herdar o reino do céu. Aí ensinaram também que uma criança, se não for batizada, ela vai para o inferno. Como é que pode isso? Né? Tem que ser batizada. Mas estratégia do diabo. Por quê? Pega ela como criança, porque ela não tem consciência. Quando ela crescer, ela não vai precisar se batizar, porque já fui batizado. Mas não confessou pecado, não é válido. Olha a estratégia do diabo. É essa daí. Então vamos lá. Agora uma pergunta, né? O batismo começou no Novo Testamento? Ou no Antigo? Quantos irmãos pensam tomar uma... Irmão, sabe aí? Batismo começou no Novo Testamento ou no Antigo? Não vale entrar no Google não, irmão. Glória a Deus. Irmão, João Batista, ele preparou o caminho, né? João Batista, ele foi preparado, né? Pai dele, Zacarias, né? Ele servia, né, no templo, né? Era sacerdote. Então, João Batista, ele tinha conhecimento de muita coisa ali. Estava sendo preparado. Mas como é que era o batismo no Antigo Testamento? O batismo no Antigo Testamento, ele era usado para rituais de purificação. Entendeu? Então, purificar leproso. Purificação de mulheres quando ela acabava de ter parto. Ou quando ela acabava de ter ali o período de regra dela da menstruação. Então ela tinha que tomar um banho, ser purificada. Isso aí é a representação do batismo. Amém. E parece purificação também de objetos que tinham também ali. Enfim. Aí o que acontece? Lembra lá que Davi, o rei Davi, né? Rei Davi, né? Antigo Testamento e tal. Rei Davi, um dia ele não vai para a guerra. E fica ocioso lá no seu pátio, lá na sua varanda, lá no seu castelo. Aí, o que ele avista? Ele avista uma mulher, né? Que não era feia, lá. Vamos lá, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11.
Glória a Deus. Então, amados irmãos, está vendo? Nesse pouco tempo que a gente está vendo aqui, muita confusão foi traga. Se você pegar textos e contexto, o que eu falei lá de Atos 2? Eu falei das línguas, porque uma coisa está ligada com a outra. Eles juntam ali batismo com língua e confunde que língua é dom do Espírito. Então, muitas coisas, né, que foram ensinadas, que as pessoas elas precisam entender, está escrito. 2 Samuel 11. Olha o versículo... vamos ler logo o versículo primeiro. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então Davi não foi para essa guerra. Não foi, amado. Olha o que acontece quando a gente deixa de guerrear, ó. Tá vendo? E aconteceu, que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então preste atenção aqui, amados irmãos. Aí você vai ver que muita pregação, né, por aí, né? Essa filha do diabo estava ali na hora do... Olha só como é que as coisas... Mas, segundo os estudiosos, né, pessoa que vai mais afinco ali, seguindo aí esse ritual de purificação de lavagem, que era ali já o batismo no Antigo Testamento, a Batseba, ela estava se purificando. E essa purificação era feita mesmo em piscinas ali, que ficava nos terrenos ali, no quintal ali deles, né? E eles ficavam se purificando. Por que Davi enxergou? Porque ele estava no alto. E alto, não era para ele estar ali, era para estar guerreando, estava ali e de repente, né? O diabo aproveitou a situação e puf, direcionou ali a visão dele. Mas essa mulher, ela estava se purificando, ela estava fazendo um ritual. Provavelmente porque é período de regra dela ali, ela deve ter terminado ali e ela estava se purificando. Enfim, tinha que fazer isso. Então, pregações aí, pessoa acusando, né? Tudo bem que ela errou também, né? E tudo. Mas dizendo, essa filha do diabo estava lá de fora, como é que pode tomar banho lá de fora de casa? Mas é porque era um ritual de purificação de lavagem, tá? E tem uma simbologia bíblica muito grande acerca da igreja. A gente vai ver aqui. Existe também, amados irmãos, prefigurações. O que é prefiguração? É uma simbologia, como é que eu posso dizer? Por exemplo, Melquisedeque, Antigo Testamento, quem era? Jesus no Novo. O Egito, Antigo Testamento, o que é hoje que a gente entende? É o mundo. Faraó, Satanás, a pedra de qual eles beberam lá no deserto e a água que saía da pedra, quem era? Cristo. Então, simbologias, prefigurações, certo? Acerca do batismo também tem. Vamos ver lá, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Coríntios 10. Nesse subtítulo aqui, na minha tem subtítulo aqui, né? Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Então aqui, você vê que é uma ilustração do que aconteceu no passado, um alerta para a igreja. Para a gente não errar como eles erraram lá no passado, né? Uma prefiguração. Os irmãos abriram aí, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Vou ler aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só. Então ele está falando aqui de foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então o que representa ali aquela travessia do Mar Vermelho, o mar? Ali representa muita coisa.
o povo, antes de passar pelo Mar Vermelho, eles saíram da onde? Saíram do Egito. Egito representa o mundo. Antes da pessoa tomar a decisão de se batizar, o que ela tem que fazer? Tomar a decisão, agora eu não quero mais o mundo. Então, prefiguração do batismo. A liderança de Moisés, o povo ele tinha que seguir o líder ali. Quem era a representação de Jesus ali, a representação do Senhor? Moisés. Quando você decide se batizar, você tem que botar um Senhor na tua vida. Quem é? Um líder. Cristo ali. O batismo é um testemunho. Todos souberam do que tinha acontecido no Mar Vermelho com os egípcios, sim ou não? Tanto é que Raabe chegou até ela lá, do que tinha acontecido. Estava chegando todos os povos, as nações. Do Deus de Israel, que fez o mar, que abriu o Mar Vermelho e ali consumiu o exército de Faraó. Então, um testemunho. Então, tudo isso tem ali. O mar, a água, né? Enfim, amados irmãos. Nações, né? Povos, multidões. Então, testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você decide se batizar, você está confessando publicamente que você está matando a velha criatura e nascendo de novo. Cristo Jesus. Então, ali era o batismo, né? Uma prefiguração. Ali até chega a falar aqui, ó, todos beberam de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele trazendo aqui, ó, a pedra era Cristo, a água, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Está falando ali também da prostituição, ali, o próprio bezerro de ouro, amados irmãos, que eles fizeram para si, a idolatria, o desejo deles voltar para o Egito. Lá a gente tinha cebola, tinha alface, tinha tudo mais. Então, não façamos isso, ou seja, não retrocedemos. A pessoa se batizou, voltar para o mundo, amado irmão, voltar lá para o Egito, não. Ele está chamando, ele está dando um alerta aqui, não nos prostituamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Também começou a reclamar, não tem o que a gente vai beber, a gente vai comer. No Egito a gente tinha isso, Deus nos chamou aqui para a gente morrer agora. Lá não tinha caixão lá no Egito para a gente morrer, lá para a gente ser enterrado, enfim. Começou a murmurar. Irmão, toda vez que você passar na sua cabeça em que murmurar com alguma situação, lembra dessa passagem aqui. Lembra? Quando a gente murmura, a gente está murmurando contra o Senhor. Já pensou, mano? Tudo que o Senhor faz na nossa vida, a gente tem que parar para pensar nisso. O diabo aí se andando aí, a gente está aqui por causa de quê? Porque o Senhor nos guardou. Vai murmurar porque está faltando não sei o que, está faltando aquilo. Não, mano, o diabo queria te ceifar. O Senhor te livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tudo dá glória, tudo dá graça, mano. Né? Tá acontecendo alguma coisa, Deus vai pegar essa maldição e vai transformar em bênção. Vai pegar essa enfermidade e vai glorificar o nome dele, vai ser testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? É desse jeito. Enfim, vamos lá. Então, se deu para os irmãos entender aqui que são figuras, certo? Pré-figuração, então, do batismo. A travessia pelo Jordão, por exemplo. Lembra? O povo sendo conduzido ali, e houve a travessia do Jordão, e aí eles chegaram até a terra prometida, Jerusalém. Então, essa travessia também pelo Jordão ali é o povo, né? Indo em direção a Jerusalém celestial, mas tem que atravessar também. Então, é como se fosse a simbologia também do batismo, né? Dessa caminhada que a gente tem ali. Você vê que Jordão é onde nosso Senhor foi batizado. Foi ou não foi? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando você pega o Rio Jordão, você faz uma análise dele. Quem já ouviu falar no Mar Morto? Olha só o nome do mar. Mar Morto. Por quê? Porque lá é tão salgado que não tem como ter vida ali, sobreviver. Vida ali. Esse Mar Morto, ele está profetizado no Mar Salgado, o Mar Oriental, que está em Ezequiel 47. Também uma grande revelação acerca da volta de Jesus, tá? Ezequiel 47, tá bom? Lá no final da tribulação, o que vai acontecer com esse mar? Na verdade já está acontecendo. As águas do Mar Morto estão começando a ficar purificadas. Já aonde tinha água não tem mais.
começou a aparecer um monte de buracos, chamado Bolaine. De dentro dessas águas, de dentro desse Bolaine está tendo água com peixe. E o mar morto recuando. Profecia bíblica. Lá no final da grande tribulação ele vai ficar totalmente purificado, mas já é outro estudo. O mar morto, há um rio que deságua no mar morto. Sabe qual é esse rio? É o Rio Jordão. Ele vai cheio de vida. E ele vai cheio de vida, ele vai correndo e tudo, ele deságua lá no mar morto. Qual a simbologia disso? É que o rio da vida, né, que vem do Senhor ali, quando ele encontra ali as pessoas, né, que estão mortas ali, ele gera vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não gera vida totalmente agora, porque é um rio para um mar, mas ele deságua, tem essa simbologia bíblica. Que Jesus poderia ter se batizado em qualquer rio, mas escolheu logo o Rio Jordão. E quem é que vai purificar totalmente o mar morto no final da grande tribulação? Jesus, quando ele acontecer um grande terremoto lá no Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus vier lá no final. Louvado seja o nome do Senhor. A Arca de Noé também é uma prefiguração. A Arca de Noé. Por que, amados irmãos? Muitas pessoas ou poucas pessoas que escaparam do dilúvio, do juízo? Poucas pessoas. Por que isso? Porque Jesus também fala que, como foi no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Casava, dava esse casamento e veio o dilúvio e o levou a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, a arca que Noé fez ali, o testemunho que Noé deu, a pregação que Noé deu, a advertência durante não sei quantos anos. Noé pregando, avisando, o povo se arrependeu? Não, ninguém queria. Aqueles que quiseram, que aceitaram ali, foram salvos, foram protegidos pelo Senhor. Então você vê ali a Arca de Noé, a proteção do Senhor ali, Noé, né, e sua família ali sendo guardados, sendo protegidos, né? E é um testemunho até hoje. E os cientistas já acharam evidência lá no Monte Ararat, lá da parte da Arca de Noé, né? Que foram achadas a mesma madeira que foi usada para construir, está lá, para testemunho, né? Também. Louvado seja o nome do Senhor. E tem a simbologia também no Antigo Testamento de um homem leproso. Lembra que eu falei que a água serviria também para purificar rituais, né, no batismo? Então, existia um homem chamado Naamã, que esse homem, acho que é da Síria, se eu não me engano, né? Era um general, né, alguma coisa assim. E esse homem aí, ele ganhava várias batalhas, guerra, enfim, um líder militar. Só que qual é o problema de Naamã? Ele estava leproso. E aí ele vai até o profeta Eliseu, né, na época ali, e quando chega até lá Eliseu, ele não se agrada muito, né? Fica meio chateado, porque Eliseu não foi lá atender ele, né? Aí fala para ir lá para o Jordão lá e mergulhar. Vamos ver lá. 2 Reis 5. 2 Reis 5. Deixa eu ver aqui onde a gente começa. Vamos no 11 aqui, ó. Vamos no versículo 10. Pra gente ganhar tempo aqui, a hora passa muito rápido. Não sei nem se vai dar tempo da gente terminar, né? Porque 2 Reis 5, 10. Estou falando um pouco rápido justamente por isso, que às vezes eu olho aqui, não dá, a hora passa rápido, então não dá para, né? 2 Reis 5, versículo 10. Amém, amados? Aí está dizendo assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha só, irmãos, isso aqui também já é outra coisa tremenda. Por quê? Quem é a simbologia de Eliseu é quem? Ele é um profeta, certo? Simbologia ali, simbologia também de tudo aponta para Jesus, certo? Nós também somos representantes do reino. Então, quando Jesus usa alguém aqui, amado, assim, ele está usando alguém, e esse alguém fala assim: você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que santificar. A maioria das pessoas, ela não. Eu pensei que você chegasse aqui, né? Eu botar a mão na minha cabeça e aqui tá profetizar, lançar a profecia, tudo já está resolvido. Não, se converte, se arrepende, ora, se converte, busca o Senhor, paga preço,
Mas não. Deus exalta quem? Se humilha. Então, amados irmãos, Eliseu poderia chegar e sair lá de fora e pegar e botar a mão e limpar o leproso? Ele poderia, mas não era isso que Deus queria. Deus não queria só curar Naamã da lepra externa, queria curar ele da lepra interna, espiritual, abater a soberba, a arrogância daquele homem ali. Não se prostrava. Para Deus tem que se prostrar, irmão. Tem que se humilhar. Está pensando o quê? Não. Que negócio é esse? E aí o propósito era o quê? Era Naamã, ele ser tratado de dentro para fora, ali, no Rio Jordão. Então ali ele tinha que ser 7 vezes. E aí ele se revoltou e falou isso, não sei o que e tal. No final das contas, um servo dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Convenceu ele a pegar e mergulhar no Rio Jordão. Mergulhar. E ele foi. Quando chegou lá, ele mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes. E depois que ele mergulhou 7 vezes, ele ficou purificado. 7 vezes representa o quê? Plenitude. Perfeição. Simbologia bíblica, assim, de divindade, né? 7, número de Deus. 7 selos, 7 trombetas, 7 vezes, 7 cálices, enfim. 70 vezes 7. Então, 7 vezes, por quê? No primeiro mergulho ele mergulhou, achou ruim, ainda estava soberba. Deu o segundo mergulho, ainda achou ruim. Ainda tem coisa aí para ser limpa aí. Dá mais um. Não, ainda tem coisa ainda. Você tem que se arrepender, tem que se converter, tem que se arrepender de tal. No 7º, Naamã se converteu. Aí Naamã, ele ficou purificado, né? Foi lá na presença de Eliseu, agradeceu e tudo, quis até oferecer ali presente, né? Mas Eliseu não aceitou, mas o servo de Eliseu lá, acho que Geazi aceitou. A lepra de Naamã passou para Geazi. Sabe que hoje tem muito servo, entre aspas, né? Servo não, crentes, né? Leproso hoje, amados, porque estão aceitando os presentes, estão profetizando em troca de pix, estão profetizando em troca de dinheiro, estão dando sentença por presente, profetizando por dinheiro, ensinando por interesse. Não, amado, de graça receber, de graça dai. Tem muita gente, não, tá leproso não, ali ó, tá até com paletó, tá bonitinho, não, por dentro tá. A pior lepra é aquela que tá lá dentro, irmão. Entendeu, amado irmão? Né? Por isso que Jesus fala dos fariseus e escribas, sepulcros caiados, aquela coisa bonita, né? Já viu o cemitério lá, tudo bonitinho, quem tem dinheiro, né? Vai lá, bota uma cerâmica, faz aquela decoração, tudo por dentro lá só tem podridão, amado irmão. Sepulcro caiado, tá? Então, deu para os irmãos entender mais ou menos aí no Antigo Testamento a prefiguração, né? Simbologia, né? Do batismo. Tem outras coisas também, se der tempo a gente fala aqui. Aí o significado do Novo Testamento: a renúncia pelo pecado, o testemunho, sepultando a velha criatura, um novo nascimento, né? Vamos lá, vamos ver aqui, Mateus 3 ainda, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui para Mateus 3 ainda. Mateus 3, agora a gente vai para o batismo de Jesus. Mateus 3, 13. Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, aqui o Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Por que João Batista falou isso? Lembra que João Batista ele falou que tinha que se arrepender? E as pessoas confessando seus pecados? Jesus tinha pecado para confessar, irmão? Por isso que ele falou isso. É eu que tenho que ser batizado, eu que sou pecador aqui. Na história aqui, é eu que tenho que me arrepender, é o Senhor que tem que me batizar. Não. Mas Jesus se batizou por quê, irmão? Porque ele levou sobre si as nossas maldições. Ele não tinha. Na verdade, Jesus estava dando um exemplo do que ia acontecer. Então, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Entendeu a revelação agora do batismo aqui? Com João Batista não aconteceu isso. Com Jesus, ó, deixa como está por agora, ó. O que aconteceu com Jesus ali, dali para frente, seria diferente o batismo de cada pessoa. Não seria só aquele batismo com água, só arrependimento, não, uma coisa muito maior, uma revelação. Então, amado irmão, aqui aparecem as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito, certo? Aqui. Então, o que acontece? Não sei se vai dar tempo de falar aqui, mas veja bem, o batismo é um testemunho, certo? Lembra lá de Israel? Eles deram testemunho do Deus que eles serviram, e daqui a pouco eles começaram a murmurar. Tu já pensou, amado irmão? Eu acredito que ali ficou só entre eles, mas tu já pensou se aquela murmuração, aquela coisa toda, chegasse até os outros povos? Olha só o escândalo que ia ser a coisa toda. Mas ficaram entre eles, então Deus já resolveu logo ali, logo. Então num dia foi não sei quantos mil eles foram consumidos pela terra ali, né? Enfim, a terra se abriu, que murmuraram. Então o que acontece? Jesus nos deu exemplo, nosso maior exemplo é quem? Jesus. Apóstolo Paulo, ele fala, não sei se é 2 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, acho que é 1 Coríntios 11, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo Jesus. Então ele é o nosso exemplo ali. Então, nós saímos do Egito, renunciamos o mundo, esse representa o batismo. Estamos dando testemunho para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que nós agora somos nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a gente mata a velha criatura. A gente nasce da água, a gente nasce também do Espírito. E aí o que acontece ali, amados irmãos? Durante esse batismo, você toma a decisão. Eu estou falando do batismo, tá? De verdade. De verdade, amado. E você toma aquela decisão, você confessa seu pecado. Não, agora eu quero mudança de vida, eu quero me entregar a Cristo. Naquele momento ali você é apresentado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. No mundo físico as pessoas veem que você é diferente, aquela alegria, aquela coisa toda, né? E você mergulha, você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar ali, porque 7 vezes é entrega total a Deus, ele é se humilhar ali, totalmente ali, mergulho completo. Não pode ser, tem que ser um mergulho completo ali. E você mergulha ali. No mundo espiritual você também é apresentado como uma nova criatura. Na verdade você é apresentado como um filho. Como Jesus foi apresentado, ó, eis aí o meu filho amado, como eu comprazo. E aí, amados irmãos, todos ficam sabendo que agora você é uma nova criatura, que você é filho de Deus. Só que tem um detalhe: raça de víbora, produzir fruto digno de arrependimento. A serpente também vai estar em volta, irmão. O diabo também vai estar testemunhando ali que você agora está sendo apresentado. Você está sendo apresentado para o mundo espiritual também. Mas você precisa mergulhar totalmente. Depois disso vai acontecer um evento. No Mateus capítulo 4, aqui, quando Jesus ele é batizado, ele acaba de ser batizado, ele acaba de ser apresentado ali. O ministério de Jesus ele começou com 33 anos de idade ali, enfim. Porque Maria, irmão, ela não errou quando levou Jesus para ser apresentado no templo, certo? No 8º dia, após o nascimento, era circuncidado a criança, macho. Ele tinha que ser circuncidado, tinha que ser apresentado no templo, ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele foi apresentado no 8º, lá. Então a Maria errou? Nossa irmã Maria, né? Ela não errou, Maria. Ela cumpriu aquilo que estava escrito. Tanto é que Jesus, ele, com 33 anos, por que Jesus não poderia ser batizado com 2 anos de idade? Porque ele não tinha consciência, não tinha consciência, Márcio. Entendeu? O ministério dele não tinha começado ainda. 2 anos de idade, Jesus já sabia que ele ia levar o pecado das pessoas, a maldição? Não. Então só com 33 anos de idade. E aí, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que Espírito é esse? Santo. Ao deserto. Olha só. Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, o povo, eles foram tentados. Quem fez aquele povo murmurar, querer voltar para o Egito, reclamar, tudo? O diabo, meu irmão.
deu brecha lá, o diabo começou a tomar a boca deles e começaram a murmurar. A pessoa que murmura hoje é a mesma coisa. Se der lugar para o diabo, ele vai fazer isso. E aí ele foi para ser tentado. Para quê? Jesus precisava ser tentado? Jesus precisava ser batizado? Não. Mas ele fez isso para nos dar testemunho. Então, quando chega lá, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Como é que ele sabia que Jesus era Filho de Deus? Porque ele estava lá. No dia do batismo, ele estava lá testemunhando. Tu não é o Filho de Deus? Tu agora não é... Então, transforma essa pedra em pão. Como é que Jesus fez? Qual o primeiro exemplo que Jesus nos deu? Os outros exemplos que Jesus nos deu? Como que venceu o diabo? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amados irmãos, o que acontece aqui? Houve essa tentação, houve a outra tentação do pináculo, houve a tentação também da glória dos homens. Depois o diabo, ele fugiu, ele saiu, fugiu. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o batismo de verdade, ele é um preparo. Ele não é só um testemunho. Quando a pessoa ela vai emergir naquela água ali, João 15,3, vós já está limpo pela palavra, certo? Quem tem sede venha beber da água da vida. A água na Bíblia é a palavra. Muita água para você imergir, compara com um copo d'água desse. E uma água de uma piscina ou de um lugar, de um rio Jordão, por exemplo. Onde tem mais água? No rio, na piscina, enfim. Então você tem que imergir na palavra. Você não pode ficar só com um copo de água, você não pode ficar só com uma porção da palavra, não. O Senhor quer que você vai com tudo ali. Mergulho completo, 7 vezes, ou seja, plenitude, reconheça a revelação de Deus ali através da palavra. Então, para que isso? Para quando você mergulhar na palavra, que a palavra também é escudo e broquel, a palavra também é espada, quando o diabo vier, você vai estar preparado para poder resistir às investidas dele. Quando uma pessoa ela só dá um mergulho, ou ela se banha ali, faz aquele ritual, aquela coisa toda, você vai saber se aquilo ali foi realmente um batismo de verdade ou não na hora da tentação, na hora das propostas do diabo, na hora das investidas. Como é que a pessoa ela vai resistir o diabo se ela não sabe o que está escrito? A maioria dos crentes hoje não sabe o que está escrito. Não sabe, amado. Não usa a palavra. Como é que vai vencer? Aí tem que partir para as heresias, para as falsas doutrinas, para o copo d'água. É melhor levar um copo d'água, uma garrafa de azeite, do que ler Bíblia. Então o que o Senhor quer? A pessoa ela tem, não adianta, a pessoa tem que se humilhar. Então hoje as pessoas estão procurando o caminho mais fácil, caminho mais rápido, mediatismo ali, e aí elas estão se perdendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a ilustração do deserto que Jesus fez foi para não dar um exemplo aqui. Então o batismo verdadeiro é aquele quando você se enche da palavra. Aquela água ali, aquele ritual ali é só uma simbologia. Você tem que entender o que está além daquilo ali, que é o mundo espiritual. E você se enche. Enquanto você não vai ser tentado, veja bem, houve um período, quantos dias? 40. Pode ser um mês depois do teu batismo, pode ser uma semana depois, pode ser 2 meses. Porque você pode ver, no começo é só alegria, só festa, né? Depois, meu irmão, passa um tempo, começa a vir as investidas, as perseguições por causa disso, aquilo. A pessoa logo desanima, logo, por quê? Porque ela não entendeu que ela tinha que se preparar, ela tinha que mergulhar completamente. É mergulhar na Bíblia, mergulhar na palavra completamente para poder resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos. Tem uma conversa, vamos ver ali rapidinho. João capítulo 3. João capítulo 3. Então, na verdade, o batismo é um preparo para o deserto, para as dificuldades que vai se levantar, para as tentações que vão vir. Então o verdadeiro batismo é esse. João capítulo 3. Olha só. Glória a Deus. Ele fala aqui, ó, João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só, Nicodemos, cheio de inteligência, cheio de sabedoria, não entendia que Jesus estava falando desse novo nascimento. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha só que Jesus está ensinando aqui, ó. Ele não falou só da água, de João Batista, está falando da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante, no versículo 3, ele fala que se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele está falando que não pode entrar se não nascer da água do Espírito. O que é entrar no reino? Primeiro, o Senhor lhe abre a tua visão espiritual, certo? O batismo verdadeiro ali, a palavra, a pregação, tal, você recebe o Espírito, pronto. Você abre a visão espiritual, você vê, mas tu não está salvo ainda. Tu está na caminhada, vai passar pelo deserto. É depois de passar pelo deserto, pela essa trajetória, passar pelo Rio Jordão, que você vai saber se você vai entrar na Jerusalém Celestial ou não. Aí, se você nascer da água e do Espírito, porque o que vai te conduzir ao céu? É o Espírito. Quer ver? Romanos 8,11, se eu não me engano. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, então o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, vos vivificará, transformará o vosso corpo mortal. Lembra da transformação lá de Coríntios? Então é o Espírito, a transformação é de dentro para fora, entendeu? Então essa transformação, arrebatamento, o corpo glorificado, quem vai fazer o quê? É o Espírito. A mesma coisa que aconteceu com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acho que é Romanos 8,11 mesmo, né? Vamos ver aqui, só para não tirar a dúvida, né? Fiquei na dúvida aqui, ó, se é Romanos 8,11, para não dar a referência errada. Bom, é isso aí, graças a Deus. Ó, olha aqui. Glória a Deus. Olha só que interessante Romanos 8,11, né? Ele está até falando aqui, ó. Nossa, é muita coisa aqui, ó. Ele está falando sobre o Espírito, ó. Ele está falando sobre a direção, andar segundo o Espírito, inclinação da carne, inimizade contra Deus. Aí quando ele chega lá no 11, ele fala: e se o Espírito, ó, está com E maiúsculo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que vos habita. Pronto, é isso aqui. Tá vendo? Então, água, conversão, arrependimento. Espírito, direção. Água, arrependimento, testemunho, confissão de pecado. Espírito, direção. Agora a gente tem direção de Deus. Confessamos a Jesus, tem. Agora a gente é direcionado. Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito. Então a gente tem a direção do Senhor. Não podemos... Se a gente perder a direção, dá ruim, irmão. Tu vai para um lugar, vai fazer a viagem, bota lá no GPS, perdeu a rota ali, caiu na comunidade. Um abraço. Entendeu? Perdeu a direção. Não podemos perder a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, irmão. Marcos 16. Marcos 16. Ele fala da evidência do batismo. Porque a pessoa fala assim: já sou batizado já. Eu tenho a minha religião, já fui batizado no mar, tal, quando era pequenininho, tá bom. Bem, a Bíblia diz que não precisa, você tem que se batizar com confissão de pecado, mas tudo bem, a pessoa insiste, né? Vai, tá bom. Então vamos lá para o que Jesus falou lá, Marcos 16. Jesus sobe aos céus e dá uma ordem para os discípulos. Qual foi? Marcos 16, versículo 15, ele fala: e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Existem situações que a pessoa é salva e não dá tempo de ser batizado. Existe. Mas na grande maioria que tem, irmãos,
dá para ser batizado. E muitas vezes tem pessoa até que não toma decisão, não sei se eu faço. Meu irmão, se converteu, se arrependeu, batizado, se batiza com água, vai se batizar com o Espírito, é o que é bíblico. Aí ele fala, mas quem não crê será condenado. Olha que interessante, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você vê que ele fala aqui, mas quem não crê e não for batizado. É interessante isso aí, não fala isso, ele fala quem não crê. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Pronto. Essa é a evidência dos que creem, dos que se arrependeram ali, seguiram. Então a evidência que você, quando a pessoa ela crê, se converte, ela é batizada ali, você recebe o Espírito. Quem faz a cura do enfermo? Quem faz a libertação do demoniado? É o Espírito, amado. Não somos nós. Mas temos que ter o Espírito Santo de Deus para fazer isso, né? Ah, não, eu sou batizado, tudo. Os sinais seguirão os que crerem. É a Bíblia que diz, não é certo? Não sou eu que digo, então é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, irmãos. Mateus 10, 32, ele fala, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante meu Pai. Isso está relacionado à confissão do batismo, né? Ali, enfim, mas também a confissão na hora do brabo, na hora da morte também. Faca no pescoço, tal, nega Jesus, tal, também está relacionado a isso. Também é evidência que realmente a gente receber o Espírito Santo, porque é o Espírito que te dá o domínio próprio, o controle para você perder o medo da morte, né? Ah, eu tenho que passar por ali, né? Mas você não vai lá tentando, você vai lá porque você tem que passar teu trajeto, teu trabalho. Pronto, é o Espírito Santo que te dá coragem, você vai, irmão. O importante é estar com a vida no altar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava indo para a igreja de Nova Iguaçu, 4 e pouco, 5 horas lá perto de casa lá. 4 carros de polícia civil, tudo parado, um monte de gente curiosa na rua. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Quando eu olhei assim na transversal, um carro, um Fiat Prata todo fuzilado. Eu falei, meu Deus, misericórdia, assim. Fui embora. Aí quando acabou o culto lá em Nova Iguaçu, um colega meu mandou uma mensagem pedindo para orar, porque ele tinha perdido uma pessoa ali que era da igreja, que ele tinha sido padrinho de casamento, que foi confundido com bandido. Era esse que tinha sido fuzilado lá. Jovem, tá? A mãe, com certeza, olha só, foi ontem. Orar até pela essa mãe, né? Para o Senhor dar o refrigério. E aconteceu, irmão. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. A gente não está livre disso, não. A nossa vida com o Senhor, como é que está? Espírito, né? Enfim. Atos 2,38. Aqui. Atos 2,38. Aqui já é os discípulos colocando em prática aquilo que Jesus tinha mandado, certo? Colocando em ação aqui. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Olha aqui Pedro seguindo aqui o exemplo, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vossos pais, aqui ele está falando, né, da profecia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amados irmãos, e até continuar lendo aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, está vendo? Primeiro eles receberam a palavra. Qual é a palavra? Arrependimento. Convertei-vos. Não é, vem para Jesus, tua vida vai melhorar. Não, irmão. Tu vai ter luta, mas tu vai ter vitória. Jesus vai te guardar, mas vai ser assim, o diabo vai se levantar, pá. É assim. Aí, 42, eles acabaram de ser batizados. 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Está vendo? Se batizou, perseveraram ali. Tu tem que perseverar.
Foi fácil para Jesus lá jejuar ali, ficar ali 40 dias, irmão? Não foi não. Com fome, ele teve fome, teve sede. Imagina, primeira tentação, vou logo no estômago, vou logo aí. Mas não. Na carne, Jesus tinha a necessidade de comer, de se alimentar, mas no espírito, amado, ele chegou no nível, então assim, pelo Espírito Santo ele venceu o diabo, pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí as heresias, né, amado irmão? Batismo com tobogã. Já viu? Batismo com tobogã. Vestes indecentes. Já tem, é só botar no YouTube. Tem coragem. Vestes indecentes. Entendeu? Brincadeira, falta de reverência na hora do batismo. Na hora do batismo lá, olha só, amado irmão. A água é a palavra, certo? Testemunho. Perseverar na palavra. Vencer o diabo como? Através da palavra. Você se encheu da palavra, isso aí imergiu você na água ali. Por que eu tenho que confessar que eu vou ler o livro de Ellen White no meu batismo? Por que eu tenho que confessar que eu tenho que ler o livro dela também? Falando aqui a verdade. Onde está isso? A Bíblia não é suficiente. Então muda tudo. Né? Então, você sabia disso? Que no Adventismo lá tem que confessar lá que você vai ler o livro de... Né? Tem que ler o livro. Confesso que eu creio na Ellen White, eu creio que no livro dela, nos escritos ali, eu vou ler. A pessoa se compromete. Quer falar, irmão? Irmão. Ficou escandalizado. Permite. Então, amada irmã, esse é das heresias que tem, entendeu? Confessar que vai ler livro pelo amor de Deus, né? Enfim, a pessoa ainda tenta encobrir as coisas, não é bem assim, não é assim, tá lá, bota no YouTube que você vai ver, é verdade, tá aí. Então, amados irmãos, curso para batismo. Eu tenho que fazer um curso, não, você tem que fazer um curso aqui, você tem que, não pode fazer isso não, faz um curso aqui de 2 meses, 3 meses, para você poder se batizar. Não. Qual é a referência bíblica? Jogar por terra isso aí. Qual é a referência? O eunuco e o Filipe. E Filipe e o eunuco, né? Tá lá o eunuco lá com sinceridade, lá um gentil, né? Tá lá na carruagem, lá tentando ler lá a Bíblia, não estava entendendo ali. Por que ele não estava entendendo, irmão? Porque a condição para tu entender a Bíblia é o Espírito. Convertei-os pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu Espírito. Na simbologia do batismo de Jesus, o Espírito vem sobre a sua vida quando você se converte, faz a confissão pública. Você se enche da palavra. Quando o Espírito vem sobre a tua vida, você não vai entender só uma porção da Bíblia, não um versículo, não. Você vai entender ela toda. Todo o contexto, texto do contexto, as coisas reveladas, você vai entender lá. E aí, amados irmãos, derramarei sobre vós o meu Espírito e farei entender as minhas palavras. Farei entender as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o diabo não quer é que a pessoa entenda a palavra. Então, por isso que o batismo é de qualquer maneira, é um falso batismo. Para quê? O foco do diabo não é esvaziar a igreja, tirar que a pessoa... Não, ele não quer que você entenda a palavra. Se você seguir a palavra, se seguir o batismo bíblico ali, pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 8, 26. Atos 8, 26. Essa passagem, né, de Filipe e o eunuco, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, a partir do 26, né, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e indo a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. Uma pessoa sincera, gentílica, que estava indo para adorar, irmão. Olha aí, irmão. Quantas pessoas estão com o coração sincero que está, né? Às vezes no engano, mas não está com sinceridade.
O que Deus faz comigo, com você? Aqui, ó, o Espírito diz, o Espírito vai falar para nós aqui, ó, chega-se e ajunte a esse carro, ou seja, Deus vai dar oportunidade para essa pessoa, às vezes, muitas vezes, estar perto de nós, para a gente poder falar, abrir a boca, falar, porque ela muitas vezes até pega a Bíblia e não consegue entender. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tudo que lê? Olha que interessante. E correndo Filipe, ouviu, ele não viu. Esse eunuco, irmão, ele parece que ele estava lendo em voz alta. Olha só, o homem queria entender. Quer falar, irmão? Quer falar? O homem queria entender. E aí, entende tu que lês? Entende tu que lês? E ele disse: como poder entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, amado irmão, para que a gente enche do Espírito? Para entender a palavra. Para que encher do Espírito e entender a palavra? Porque um dia você vai precisar. Vai ter pessoas que vai questionar, vai saber, não, mas por que isso? Porque aqui, não, pera aí que eu vou ligar para o pastor. Não, é você que está... É você, irmão. É você que tem esse preparo, é você. É se mergulhar na palavra. Tem as dificuldades, tem pontos que são difíceis. Pedro fala, é lógico, nós sabemos de tudo? Não. Mas o básico, para destroçar as heresias, o básico você tem que saber, né? Acerca do batismo, acerca dessas coisas, porque o Senhor ele vai te usar no momento ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o lugar, e disse como poder entender, e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhão, aí que ele vai falando aqui, Isaías 53, né, que ele vai falando aqui, tal, aí, então Filipe, 35, então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura ali, anunciou Jesus. Está vendo, amado? Qualquer ponto de dúvida vai terminar em quem? Jesus. Pronto. Qualquer ponto de dúvida, você vai ali mostrando ali a questão da palavra e tudo mais e tal, aí você mostra o verdadeiro Jesus. O Jesus da Bíblia é esse aqui. Quer ele? Quero. Aí ele fala aqui: e indo caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede eu que seja batizado? Ao Filipe: você tem que fazer o curso, você não fez curso. Você leu aqui, está lendo a Bíblia aqui, você vai comer, você se arrependeu, tal, mas não, tem que pegar o diploma de... Não. O que Filipe responde? É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha que interessante. E aí você já sabe, né? Continua lendo ali, tal. E aí o eunuco terminou o seu caminho, né? Já convertido, já transformado, já batizado. Imagina. Não, daqui a 2 meses a gente se encontra, tá, eunuco? Você faz o curso, tudo direitinho, pá. E outra coisa, tá? Tem lugares que tem que cobrar, tem que pagar para fazer curso. Tem que pagar, fazer curso. Hoje tem. A maioria aí tudo cobra para fazer tudo. Só falta essa agora, né? Cobrar para ser batizado. Só está faltando isso. Enfim, amados irmãos, 10h41, vou tentar aqui resumir. Para a igreja, o que representa isso aí? Era um ritual de purificação no Antigo Testamento, né? Da lavagem. Jesus vai vir buscar uma noiva. Mulher na Bíblia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, ela tinha que ficar ali isolada. Provavelmente ali... se eu não me engano, eu posso estar errado, não sei se eram 33 dias mais ou menos, alguma coisa assim, vou ter que lembrar aqui, eram 33 dias mais ou menos que ela tinha que ficar, eu acho que é Lucas, deixa eu ver aqui se dá tempo, Lucas 2, louvado seja o nome do Senhor. A apresentação de Jesus, pronto, Jesus foi apresentado para ser circuncidado 8º dia após o nascimento, tá? E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, está em Lucas 2, 22. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem. Se você for em Levítico 12, não precisa abrir, só grava. Levítico 12, 33 dias.
Louvado seja o nome do Senhor. Parece que era esse tempo de purificação da mulher para ela poder depois se deslocar. Então teve que esperar esse tempo ali da purificação para poder depois ser conduzida. Acho que é Levítico 12, tá? Levítico 12 mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eles partiram. Jesus ali foi apresentado, oitavo dia ele ali é circuncidado, né? Aconteceu tudo aquilo ali. O casamento judaico, amado irmão. Casamento judaico, tinha ali um banho, esse ritual judaico que tinha, que a mulher tomava um banho ali, era chamado de mikvah, que tinha ali. Então era um banho que era usado ali, era de um banho de purificação que a mulher fazia. E a noiva também, na tradição judaica, ela tomava esse banho. Então ela tomava esse banho ali, tinha ali as flores ali perfumadas, né? Então andava com vestes ali diferentes. E todas as pessoas que viam ela ali, sabia que ela estava comprometida com o noivo. E aí, onde ela passava, ela via, não, essa mulher aí, essa está comprometida aí, ó, ela passou, ela tá noiva. E o que acontece ali? Efésios 5, ele vai falar, aqui ó, ele vai usar a simbologia da mulher, comparando com a igreja. Efésios 5. Aqui ó, Efésios 5. Louvado seja o nome do Senhor. 25. Ele fala assim, ó: vós, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo, amado irmão? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então aqui ele está falando: vós, marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo ele ama a igreja. Como é que Cristo purifica ali a igreja? Através da lavagem, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então não é só o batismo, não é só aquela imersão. Aquilo ali é uma simbologia de que você vai se dedicar totalmente à palavra, vai se purificar, se limpar. Por isso que lá em Apocalipse ele fala: quem são esses? Esses estavam com as vestes manchadas, mas purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É o testemunho, né, de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala aqui, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo a ver com a parábola das 10 virgens. Tudo a ver ali com o batismo. Por quê? As 10 virgens, amado irmão, ela tinha o que na mão? Ela tinha a lâmpada. A lâmpada é a palavra. Só que a lâmpada não poderia ficar acesa se não tivesse o quê? O azeite. E o que é o azeite? É o Espírito. As imprudentes, elas não se preocupam em buscar o Espírito, elas se preocupam com as coisas que Deus pode dar. Elas se preocupam só com as coisas dessa terra, tá? Não se preocupa em santificar, se purificar. É por isso que quando o noivo vem, aí vem o noivo, saiu-lhe encontro, à meia-noite. Por que meia-noite? Porque é um período que a terra vai estar em treva, densas trevas. E é um período também que você não sabe o dia nem a hora. Mas é um período ali, amados irmãos, que quando as loucas elas se atentar, se despertar, olha só, aquelas pessoas que ficar se encostando no outro, sabe? Não quer ter que tomar a decisão. Me dá do vosso azeite. Pessoa que quer ficar se encostando no outro. Eu vou te ajudar, não vou orar, eu vou te ajudar em oração. Você não é criança, você não é menino. Quando é menino, pensar que é menino. Eu vou te ajudar aqui, mas lê a palavra, ora, se santifica, que Deus vai dar vitória nisso aí, né? Dá no vosso azeite, não posso. É como se você falasse assim: não, a salvação é individual ali. Você não buscou, agora você vai lá e compra com os que vendem. Vai lá e compra lá que vende garrafa de azeite, que vende ali, enfim, vassoura ungida, azeite, tapete de sal. Vai lá vender, vai lá comprar com os que vendem, que está tentando vender o Espírito. Elas até saem, vai lá comprar, quando volta, o que acontece? Então é isso. Então assim, a salvação é uma coisa muito séria, e a estratégia do diabo, se não fosse estratégia fraca, não enganava tantas pessoas. Bilhões de pessoas já estão sendo enganadas aí, fora do conhecimento da palavra. Então o que acontece, amado irmão?
O tempo que a gente está vivendo agora é um tempo onde a gente tem que se purificar, se lavar. A igreja que Cristo vai buscar é a igreja sem mácula, sem ruga, adornada, ataviada. Como aquela mulher, a noiva do Antigo Testamento, ela tinha que tomar o banho do mikvah, as pessoas viam na rua que ela era diferente, que ela estava comprometida. As pessoas precisam ver que nós somos comprometidos com Cristo. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo aí uns dias difíceis, dias trabalhosos. Não é surpresa que a palavra de Deus já fala sobre isso. Mas aonde você vê o ímpio escarnecendo, fazendo piada, the power, the king, não sei o que, aquela coisa toda, e fazendo um monte de coisa. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão. Por mais que o ímpio ele não queira se converter, esteja escandaloso, ele sabe a diferença do que serve e do que não serve. Malaquias ele fala lá: e vereis outra vez os que servem a Deus e os que não servem. Quem é servo do Senhor, quem é servo do Senhor, o ímpio ele tem. Não, para com essa palavra, não xinga não, porque o fulano está aqui, fulana está aqui, tem respeito. Mas não é só porque você ali não é porque você, no teu trabalho você dá testemunho, na tua casa você dá testemunho, com os seus vizinhos você dá testemunho. As pessoas veem isso. Então a pessoa vê uma pessoa assim, não vai demorar muito para falar: onde é a tua igreja? Eu quero ir lá também. Você é crente, né? Olha só o que vai acontecer. Você é crente, você é da igreja. Geralmente a pessoa fala assim: você é da igreja, né? Aí eu sou da igreja. Aí pode tirar uma dúvida, a Bíblia fala que não sei o que lá. Já pensou, irmão? Você com 10 anos de igreja já, 15 anos, não saber responder pé que eu vou estar bota no... Pelo amor de Deus, da igreja. Se for, lógico, tem coisa que é difícil, né? Mas às vezes é coisa básica, irmão. Ali, a pessoa, ela não... vou ver com o meu pastor, vou ver com não sei o que, né? Não sei o que lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque diz o Senhor, Amós 8:11: nos últimos dias enviarei fome e sede, não de comida e não de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então a fome e a sede que o mundo está tendo agora, está sedento, é da palavra. Quando a gente tem oportunidade, a gente não pode desperdiçar, irmão. Não pode desperdiçar. Tu vai ser surpreendido. E essas coisas que vai acontecer é tipo assim, às vezes, como é que eu posso te dizer? Ela não vem quando tu tá tranquilão, tu tá com tempo, do nada, irmão. Tu tá no trabalho, tu tá não sei o que, tá pronto, apareceu oportunidade. É lógico, tu tem que vigiar, né? Tu tá no teu trabalho, mas Deus dá a estratégia, a condição. E aí, você não pode desperdiçar aquele momento. Perguntas que as pessoas fazem, as pessoas vão ficar curiosas, fim dos tempos, acerca dos sinais da volta de Cristo, né? Questão do batismo, questão quer ver uma coisa? Dízimo, oferta, né? Qual é o teu assunto aí? Né? Enfim. E aí vários eventos que estão acontecendo na terra, né? Que a gente tem que estar preparado ali, né? Então isso aí não se restringe só ao pastor, aos obreiros, todos nós. Então aquele batismo, no dia que a gente imergiu naquela água ali, né? Não foi só um testemunho, não foi só um dia maravilhoso ali. Você precisa entender que aquilo ali foi um preparo para você ser conduzido para o deserto. Estamos no deserto agora. Todo dia o diabo vem e nos tenta. A evidência que aquele batismo realmente foi um verdadeiro batismo é que se você vai estar cheio do Espírito, se você vai estar ali com a palavra afiada, irmão. Porque não vai ter como vencer o diabo se você não... Está escrito. Aí o diabo vem para um lado, veio aqui e fez alguma coisa contigo. Não, mas está escrito que eu tenho que perdoar. Te ofereceram uma coisa ilícita. Não, está escrito que eu não posso. Tudo é lícito, mas não me convém. Te chamaram para isso, aquela fofoca tal, não, está escrito, né? Para não semear contenda com os irmãos. Toma aqui, irmão, que não sei o que, esse copo d'água ungido. Não, está escrito também das heresias, que a água é a palavra. É assim que a gente vai se defender. Amém, amado? O Senhor nos abençoe. Desculpa pela correria, né? Aí, já vai dar 11 horas, tá bom? E terminar isso aqui com louvor. Tá bom, amados irmãos? Aqui, o irmão Luiz completou aqui, uma purificação para os gentios que se converteram ao judaísmo. Eu ia falar sobre isso, que eu fui na correria aqui, o irmão Luiz botou também. Quem se convertia também ao judaísmo, né? Tinha esse ritual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Glória a Deus.